A minha questão com esse livro aqui é que eu acho que ele é muito problemático até para 2022. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E Brasil, hoje vai ser assim uma resenha um tanto diferente, né? Porque eu sempre venho aqui para falar de livros que eu gostei, que eu adorei, que me ensinaram alguma coisa, que me fizeram refletir, ou então livros que eu só li ali, me diverti, tive bons momentos. Mas hoje, com o Dias de Paz em Clichy, do Henry Miller, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou, na verdade, fazer uma resenha de um livro que eu não gostei. Não gostei assim mesmo, real, oficial. Mas antes de eu falar o porquê que eu não gostei desse livro, aproveita que você já tá por aqui, se inscreve no canal, não esquece aí ó, de ativar o sininho pra receber notificação assim que sair um vídeo novo. Se quiser, já me deixa um like. Me deixa um like de presente, porque hoje, ó, não vai ser fácil, Brasil. E o Dias de Paz em Clichy foi, na verdade, meu primeiro contato com a obra do Miller. Eu nunca li nada dele, nenhuma das suas outras grandes e famosas obras. E ele foi publicado pela primeira vez em 1939 e a história se passa em Paris na década de 30. O que, na verdade, confesso eu aqui que foi que despertou o meu interesse, né? O que me chamou a atenção para ler este livro, né? Falando, Paris ali, pré-Segunda Guerra, quero ler este livro. E aqui nós somos apresentados ao Joey, um escritor americano vivendo na efervescente Paris pré-Segunda Guerra. O Joey, na verdade, é o alter ego do próprio Henry Miller, né? Vivendo assim numa certa pobreza, né? Em condições bem precárias, mas sem deixar de aproveitar os cafés e principalmente os prostíbulos e a liberdade sexual que a cidade oferecia. Ele mora junto com Carl, um outro escritor que também nunca tinha dinheiro para nada, estava sempre ali na Pindaíba, e juntos eles moram em Clichy, uma região ali do bairro de Montmartre. E a situação deles era tão precária, eles passavam tanta fome que um dia o Joey chega em casa morrendo de fome, não tinha nada para ele comer, e ele acha uma fatia, um naco de pão no lixo. Ele tira aquele naco de pão do lixo, molha embaixo d'água, né? Abre a torneira e molha aquele pão e come como se aquilo fosse um grande banquete da fome que esse homem estava sentindo. O Carl era dono de uma máquina de escrever que ele sempre penhorava nos momentos que ele precisava de dinheiro, e esses momentos coincidiam, na verdade, com o momento que ele tinha maior inspiração. Ele nunca tinha ali a máquina dele para conseguir colocar toda essa inspiração para fora. E assim eles vão vivendo a vida deles, tentando sobreviver, tentando escrever, tentando encontrar inspiração, né, nessa vida dura, apesar de estar na Cidade Luz. E tem até aqui uma frase dele muito interessante na página 31, que ele fala o seguinte: quando penso neste período em que moramos juntos em Clichy, parece uma temporada no paraíso. Só havia um problema real, e ele era a comida. Todos os outros males eram imaginários. O que, na verdade, é bem contrastante, né, gente? Porque se a gente for parar pra pensar, Dias de Paz em Clichy, e era quase um paraíso, as pessoas ali passando fome, uma situação assim desgraçada, mas não tinha problema nenhum, eram dias de paz. É uma coisa bem contrastante, bem até engraçada da gente pensar nisso. E é uma história que traz pequenas tramas dentro de uma trama maior, e ela traz dois relatos do Joey, mais ou menos aí como se fosse um fluxo de consciência mesmo. E no começo, gente, eu tava achando o livro assim muito interessante, sabe? Principalmente porque ele começa o livro fazendo algumas comparações entre Paris e Nova York, que eu achei muito interessante. Vou até ler um trechinho para vocês aqui, que ele fala o seguinte: a Broadway é rápida, estonteante, deslumbrante e não é um lugar para se sentar. Montmartre é lerda, preguiçosa, indiferente, um tanto andrajosa e com ar decadente, menos glamurosa do que sedutora, sem cintilar, mas brilhando com uma chama mortiça. A Broadway parece excitante, até mágica às vezes, mas não há nela fogo, não há calor. É um reclame de amianto brilhantemente iluminado, o paraíso dos agentes de publicidade. Montmartre é gasta, murcha, abandonada, nua e corrupta, mercenária, vulgar.
é, no fundo, mais repulsiva do que atraente, como o próprio vício. E toda essa comparação que ele faz entre Paris e Nova York, entre a França e os Estados Unidos, nesse começo da história, né, no começo da narrativa do livro, é muito interessante. Eu já tava ali, tipo, gente, uau, que livro, pra onde isso vai? Isso é muito bacana. Uma das partes que mais me chamou a atenção, que eu fiquei alucinada, já coloquei ali, ó, na minha listinha de coisas para fazer em Paris, é quando ele está na Rua Laffitte e ele tem uma visão da Sacré-Cœur, que ele diz que é estonteante, maravilhosa. Eu vou ler aqui pra vocês. E essa frase dele já me fez colocar ali na lista. Eu quero ir neste lugar. Eu vou colocar a imagem pra vocês. Eu quero ver essa imagem ao vivo, que ele diz o seguinte: olhar na direção do Sacré-Cœur de qualquer ponto ao longo da Rua Laffitte, num dia como este, numa hora como esta, bastaria para me levar ao êxtase. Causou aquele efeito sobre mim até quando eu passava fome e não tinha onde dormir. Aqui, mesmo que tivesse $1000 no bolso, não imagino nenhuma vista que poderia despertar em mim a sensação de êxtase. E como eu sou uma grande amante de Paris, eu já estava alucinada. Eu falei, cara, esse livro vai ser o livro. Até ele começar a falar das mulheres. Tanto Joey como Carl levavam aí uma vida bem boêmia, bem promíscua, né? Eles gastavam bastante dinheiro com prostitutas, com mulheres consideradas fáceis, né? Inclusive, basicamente, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam com prostitutas, mas até aí tudo bem. O problema é, na verdade, como ele fala dessas mulheres. E é assim, gente, o erotismo e a pornografia são uma marca, né, da obra do Henry Miller. Apesar de ser o meu primeiro contato com uma obra dele, eu sei disso. Essa forma de falar de sexo de uma maneira nua e crua é uma característica do Miller, tanto que a própria capa do livro sugere isso, né, Brasil? A gente entende aqui. Isso, inclusive, fez com que o Miller, durante muitos anos, fosse taxado aí de indecente, pornográfico, e as suas obras foram proibidas, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, durante muitos anos. Um dos livros mais famosos do Miller, O Trópico de Câncer, que ele escreveu em 1934, na época que ele morava em Paris, só foi publicado nos Estados Unidos na década de 60, e isso depois de muitos processos e muita briga na justiça. Ele já tinha 69 anos quando o livro foi publicado pela primeira vez na sua terra natal. Inclusive, essa mesma obra também foi proibida aqui no Brasil na década de 70. Mas, na verdade, né, como tudo... Ai, gente, só foi proibida a tradução, porque se você quisesse o texto original, ele era vendido aí nas livrarias especializadas, você conseguia encontrar. Apesar disso, ele continuou escrevendo suas obras, manteve seu estilo ali, não baixou a cabeça não, continuou escrevendo obras como Primavera Negra, Trópico de Capricórnio, a famosa trilogia da Crucificação Encarnada, Nexus, Sexus, Plexus, e ao todo ele publicou mais de 40 obras, entre romances, poemas, livros de viagem, enfim. O cara realmente tem aí uma vasta obra literária. Apesar de ter sido considerado durante uma longa parte da sua vida como subversivo, um escritor maldito. Até aí, gente, ok, tá? Eu realmente acredito que ali na década de 30, você falar abertamente sobre sexo realmente deveria ser um grande problema. Mas a minha questão com esse livro aqui é que eu acho que ele é muito problemático até para 2022. Porque eu acho que a questão dele não é falar abertamente sobre sexo, mas ele é um livro que fala como se fosse assim muito normal, uma coisa muito corriqueira, questões como estupro, pedofilia, misoginia, machismo e tudo assim com muita naturalidade. A questão da pedofilia foi algo assim que mexeu muito comigo, eu realmente fiquei assim enojada das coisas que eu li aqui neste livro, que é o seguinte, tem uma noite que o Carl chega com uma menina de 14 anos, Colette, e acontece a seguinte coisa, ele fala a seguinte coisa dela: trouxe uma garota para casa comigo, uma criança abandonada. Não deve ter mais do que 14 anos. Acabei de dar uma foda com ela. Você me ouviu? Espero que não tenha engravidado. Ela é virgem. Temos de fazer alguma coisa por ela, não tem onde ficar, fugiu de casa. Eu a encontrei perambulando por aí em transe, faminta e um pouco demente. Pensei no início, não se preocupe, ela está bem. Não é muito esperta, mas é boa gente. Provavelmente de uma boa família. É apenas uma criança, você vai ver. Talvez eu me case com ela quando chegar à idade certa. O que me assusta aqui, gente, é que, bom, eles têm
total ciência de que é uma criança, de que é uma menina de 14 anos, que aparenta ter 14 anos. Eles usam o termo criança, né? É apenas uma criança. E eu acho isso completamente assustador. Mesmo para a década de 30, eu acho isso muito assustador, né? E entre outras questões, algumas outras falas sobre esta menina, tanto do Joey como do Carl, também me assustaram. Outras duas falas agora do Joey, se referindo a essa menina, é a seguinte: melhor arranjar um pijama pra ela ou uma camisola, falei. Porque se ela ficar andando por aí naquele seu kimono maluco, posso me esquecer e estuprá-la. Aí ele repete no final: não vou me responsabilizar pelo que acontecer se ela ficar rodando por aí nessa indumentária enquanto você estiver na rua. Então assim, gente, eu tenho certeza que mesmo para 1939, isso aqui é uma fala extremamente pesada. Eu acho que isso aqui nunca foi uma coisa que a gente fala, ok. E ainda sobre a Colette, pra gente colocar ali uma cerejinha, como se não bastasse, pra gente colocar uma cerejinha no bolo, o Joey fala o seguinte sobre ela: conversávamos de maneira desconexa, ela nunca tinha nada a dizer que valesse a pena escutar. Não tinha aspirações, não tinha sonhos, não tinha desejos. Era alegre como uma vaca, obediente como uma escrava, atraente como uma boneca. Não era estúpida, era tapada como uma besta. Isso falando da Colette. Tem uma outra mulher com que eles se relacionam ali durante a história, que se chama Jeanne, uma mulher que sempre aparecia ali com muitas garrafas de bebida e que ele diz aqui que ela bebia tanto que parecia querer se livrar de algo de dentro dela. E o Joey também dizia que a Jeanne era uma mulher que oscilava no seu estado de humor entre uma extrema alegria e uma profunda melancolia. Talvez hoje, se a gente, com todo o conhecimento que a gente tem hoje e, enfim, todas as informações, talvez a Jeanne fosse uma mulher bipolar. E, gente, tudo o que eles falam, a maneira como eles se relacionam sexualmente com esta mulher é um relato brutal, assim, é brutal, é grotesco o que eles fazem com essa Jeanne. E o livro inteiro, gente, é basicamente isso, eles transando com várias mulheres, a maioria delas prostitutas. Eles inclusive têm até uma fala do Joey que ele diz que tem um dia que ele tá com tanta vontade que ele nem se importa de pegar uma gonorreia. E era assim, gente, todas as mulheres com quem eles transavam, todas as mulheres que passavam ali pela casa deles, eram todas loucas, perturbadas, não estavam em seu estado normal, todas eram completamente problemáticas, só os dois eram alecrins dourados. Todas as mulheres eram completamente perturbadas. E eles transavam com essas mulheres e falavam dessas mulheres e falavam para essas mulheres, assim, coisas horrorosas, gente. Eles tratavam essas mulheres como um lixo. É o puro suco da misoginia. E aí, ao longo do livro a gente vai encontrando cada vez mais frases maravilhosas, tipo: eu estava com tanto tesão que seria capaz de estuprar uma freira, aquela puta está sangrando como uma porca estripada, enfim, assim, coisas tão gostosas de se ler quando você é uma mulher. E aí, tem o quê? Uma cerejinha aqui, no final do livro, pra fechar assim com uma chave de ouro maravilhosa, porque tem um momento da história que o Carl e o Joey se envolvem com a Christine, uma mulher que tem filhos, viúva, e tem um momento que logo depois que o Joey masturba a Christine, ela começa a chorar. E aí vem uma belíssima passagem que ele diz: chorava pelo marido morto, confessou. Eu não consegui entender. Tive vontade de dizer: por que levantar este assunto agora? Esforcei-me para descobrir no que precisamente estava ela pensando em relação ao falecido. Para meu espanto, ela disse: o que ele pensaria de mim se me visse deitada aqui no chão com você? Aquilo soou tão ridículo para mim que senti vontade de espancá-la. E aí, até pra fazer esse vídeo, eu fui procurar artigos, matérias e tal, e o pessoal rasgando um mega elogio pro Miller, pro próprio Dias de Paz em Clichy, dizendo que é muito rock and roll, que é uma ode à liberdade sexual. Obviamente, a maioria dos artigos e das matérias assinada por homem, pasmem, Nossa, uau, homens assinando um negócio desse. Porque, na verdade, pra mim, o que acontece aqui não é nem uma questão de liberdade sexual, é crime mesmo, gente? Eu realmente acho
que não tem como você ser uma mulher, ler este livro e não se incomodar. Bom, e aí a gente pode até trocar aqui, né, de a gente pensar no contexto histórico, que tem algumas coisas que pra época, né, da década de 30 eram consideradas normais. Eu sei disso. Inclusive, essa questão de envolvimento de pessoas com menores de idade, principalmente na França, realmente era uma questão que era normal, né? Eu fui pesquisar, principalmente quando eu ouvia falar a questão do Sartre e da Simone de Beauvoir, eu fui pesquisar, né, de que tem sempre surge umas histórias, uns bafões com relação a eles dois, né, a questão do relacionamento, envolvimento com menores de idade. E, gente, na época, na França, durante muitos e muitos anos, as pessoas colocavam anúncio em jornal, sabe anúncio de jornal, assim, tipo igual de apartamento? As pessoas procuravam ali pessoas com que elas queriam se envolver, e vários desses anúncios eu fui atrás, eram anúncios assim, quero me envolver com meninos de até 16 anos, quero me envolver com meninas de até 14 anos. Realmente, para aquela época, era uma coisa normal, né? Normal, vamos botar aqui bem entre aspas. Então, eu sei que infelizmente alguns crimes dentro da nossa sociedade já foram considerados normais. A minha questão com este livro é que eu acho que ele é só isso. Ele é um livro vazio. Ele não é um livro que te traz um questionamento, ele não é um livro que te faz pensar em algo, ele não é um livro que vai te trazer uma vertente de algo que você vai ali ficar pensando durante muito tempo sobre ele. Não, ele é um livro vazio, ele é vazio, ele é só isso. Ele até tenta trazer, eu acho, umas questões para se pensar, acho que ele tenta problematizar algumas questões, né? Por exemplo, tem alguns momentos que o Joey paga um jantar para algumas prostitutas sem que elas precisem transar com eles, né? Ali numa tentativa de entender a miséria, trazer pra gente a miséria, né, a condição de vida que essas mulheres viviam, de não ter o que comer, né, às vezes de ter que se prostituir por conta de um sabonete. Mas é tudo tão raso, é tudo tão assim, uma leve pincelada que pra mim é vazio. Ele não levanta nada, ele não questiona nada, sabe? A gente termina de ler o livro sem ficar pensando no absurdo que é uma mulher precisar se prostituir para comer, sem pensar no absurdo que é um escritor que tem que tirar um pedaço de pão do lixo e molhar embaixo d'água para ter alguma coisa para comer. Não, é raso, é vazio, é superficial. Apesar de ter aí uma certa distância até de convívio social, eu acho que, por exemplo, você pode pegar o Paris é uma Festa do Hemingway, que ele vai te trazer muitas questões, muitas coisas para você pensar, muita coisa para você refletir nesta Paris pré-Segunda Guerra. E muitas pessoas dizem que algumas obras do Miller, para além, né, das questões sexuais, dessa pornografia, vamos dizer assim, elas também levantam questões filosóficas, mas aqui eu achei zero, não achei nada mesmo. O Dias de Paz em Clichy, que eles falam, inclusive isso aqui na orelha do livro, ele é um relato, na verdade, ele é um álbum de fotografias, ele é um romance autobiográfico praticamente da época que o Miller viveu em Paris. Das suas andanças por Clichy, das suas andanças pela cidade, da sua amizade com um amigo escritor, daquilo que ele estava vivendo na Cidade Luz. E aí eu me pergunto, se isso aqui é um romance autobiográfico, quem é esse brother que a gente coloca num pedestal, sabe? Eu sou super contra esse negócio da cultura do cancelamento, de sair cancelando, anulando, proibindo, não pode mais ler. Eu acho que a gente precisa realmente começar a repensar melhores formas da gente tratar esses assuntos polêmicos dentro da nossa sociedade, que não só tirando de circulação, que não só varrendo para debaixo do tapete. Eu acredito piamente que o cancelamento pelo cancelamento, ou você fingir que aquela obra ou que aquele autor não existem mais, não ajuda em nada para nossa evolução em sociedade, né? E eu vou dar um exemplo mais ou menos de que eu achei que é uma boa forma de lidar com isso. Há alguns anos, na França, eles publicaram novamente o Mein Kampf, A Minha Luta, do Hitler. E essa edição específica que eles publicaram, gente, ela é uma edição que ela tem mais de 1000 notas explicativas
do texto, assim, conforme o texto vai seguindo, as páginas são cheias de notas de historiadores, cientistas políticos, sociólogos, todos destrinchando e assim mostrando exatamente qual era o problema daquele discurso, aonde estava o problema daquilo que o Hitler estava falando. Então, eles apontam que está errado e explicam o porquê que está errado e o perigo daquilo dentro da sociedade. Então, eu acho que isso é um bom exemplo, né, gente? Porque assim, a gente não pode fingir que o Mein Kampf não existiu, que ele não existe. Ele é um livro que ele tá aí. Se você quiser, você joga no Google, você baixa ele em PDF, gente. O livro existe. Mas então, eu acho que existe uma responsabilidade social de você explicar o porquê é que está errado, por que é que não funciona, por que que hoje, em 2022, é um absurdo tudo aquilo que ele tá falando. E aqui eu aproveito para deixar uma opinião pessoal, vocês podem concordar ou não, mas é uma opinião minha que eu tenho sobre um assunto. Eu acho um perigo isso de você reescrever obras, sabe? Eu acho isso um perigo. Isso pra mim é dar munição pra maluco no futuro, sabe? É porque, gente, hoje, com todas as informações que a gente tem gente acreditando que a Terra é plana e que vacina mata. Com todas as informações que a gente tem. Vocês imaginam o que é um perigo daqui 20, 30 anos, você pegar uma obra que tem, expressões racistas, ou expressões homofóbicas e reescrever? A gente tá dando pano pra manga pra daqui a uns anos falarem que, na verdade, essas expressões eram mentiras para difamar o escritor, para falar mal sobre esse escritor e essa obra, que foi uma invenção da esquerda comunista. Então, assim, eu realmente acho que cancelar e fingir que não existe não é um caminho, que você reescrever não é o caminho. Eu acho que o caminho é você apontar o erro e explicar o porquê que está errado. E é isso que eu sinto falta nesse livro. Eu acho que ele não é um clássico, nem nunca vai ser, porque ele não trata de questões universais, ele não fala de grandes questões, ele não traz pensamentos, pelo menos pra mim, tá? Isso aqui é a minha opinião. Pra mim, ele nunca foi e jamais vai ser um clássico. Mas eu sinto falta aqui de ter notas explicativas, eu sinto falta de ter um prefácio explicando as problemáticas desse livro, sabe? Explicando a questão da mulher na sociedade, falando sobre machismo, falando sobre misoginia, falando sobre cultura do estupro, objetificação da mulher. Seria um enriquecimento social, assim, ter notas explicativas neste livro, falando, realmente mostrando o absurdo daquilo que ele tá falando no texto. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre Dias de Paz em Clichy. Eu acho que é um livro bom, eu acho que ele trata de questões problemáticas mesmo na década de 30, mas como o povo gosta de falar, foi um livro que envelheceu mal. Se é que algum dia ele foi um livro muito legal para qualquer outra pessoa que não fosse um homem cis. Bom, meu povo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido a última resenha que eu venha falar aqui de algo que eu não gostei, de um tema tão polêmico. Aproveita que você chegou até aqui, deixa o seu like, me conta, você já leu outras obras do Miller? Me conta aí um pouquinho o que você acha de todas essas questões. E é isso, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo, obrigada, até o próximo livro.